Estão aí conseguindo? Todo mundo? Pessoal? Sim. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Bom dia, Abimael. Então, já que vocês estão vendo, vamos começar. Então, atividade de revisão. Nós iniciamos o conteúdo do segundo bimestre estudando esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Emile Durkheim, tá? Nós estudamos um teórico, que é conhecido também como sociólogo, e ele desenvolveu um método, ele está dentro de um dos pilares da sociologia, junto com ele tem o Marx, tem o Karl Marx, enfim, e o Max Weber. Eles são teóricos que discutiram a respeito da sociedade. E se a gente for olhar, apesar da teoria dele ser desenvolvida ali meados do século XIX, finalzinho do século XX, nós temos aí... Pessoal, tem alguém que está com muito alto. Nós temos, pessoal, as ideias dele que são presentes até os dias de hoje. Então, esse carinha, esse senhorzinho aí, ele desenvolveu um método chamado de fatos sociais, que nós estudamos. Então, vocês podem olhar aí no caderno de vocês, as aulas passadas. Nós vimos o que é socialização. O que é a socialização? Dá uma olhadinha, cola aí do seu caderno. O que significa socialização? O que é? Em Aleph, Kemeny, Maria Eduarda Carvalho, Gabriel, Verônica, Mariane, Luísa, Leandro. O que é processo de socialização? Aleph, Abimael, Ana Vitória, Cristiano. O que seria isso? Hein, turma? O que seria o processo de socialização que foi desenvolvido por esse teórico? Guardando vocês responderem. Bora? Dá uma coladinha aí no caderno. O que seria socialização? Outra pergunta? Eu estou perguntando o que seria o processo de socialização que o Emile Durkheim desenvolveu. O que seria isso? Um processo que o indivíduo aprende as regras da sociedade. Isso, muito bem. Quem que falou? Foi a Verônica? Uhum. Isso mesmo, Verônica. Vamos lá, presta atenção. É só vocês lembrarem daquela lenda do Tarzan. Eu sempre usei ela em todas as salas que eu dei aula, antes da gente entrar no período de quarentena, eu falei daquela lenda. Eu falei o seguinte, o Tarzan é um ser humano, mas ele foi criado por um quê? Por um grupo de primatas. Apesar dele ser humano, a socialização, o que significa isso? O contato que ele teve foi com outra espécie. Por isso que ele andava daquela forma, ele emitia sons que eram semelhantes aos dos primatas, porque ele foi criado e socializado junto com quem? Juntamente com outra espécie. Então, se eu e cada um de vocês temos condutas que são aceitas por outros seres humanos, é porque nós fomos socializados com outros seres humanos. E é aquilo que eu falei para vocês. Nenhum de nós, tá? Nenhum de nós nasceu sabendo fazer tudo que nós fazemos hoje. Como que a gente aprendeu, gente? Se vocês aprenderam a comer com garfo e talher, se vocês aprenderam o idioma que a gente fala, se vocês aprenderam algumas regras, foi por quê? O que foi necessário para vocês aprenderem isso? A socialização. Sim, justamente. Com outros seres humanos. Então, aqui, a família teve papel importantíssimo nisso. Bom dia, Aleph. É a Aleph que entrou agora? Não, né? É o Raikan. Bom dia, Raikan. Bom dia, professora. Bom dia. Então, aqui, nós temos a família, que foi o primeiro contato que vocês tiveram, depois da escola. Lembra aí, ó, fazendo uma comparação. A escola é espécie de presídio, tá? É só vocês lembrarem disso aí. A escola é uma espécie de presídio, tem várias regras. Se você descumpre essas regras, você vai sofrer punições. Por quê? Tá te preparando para a vida em sociedade. Os seus amigos, tá? Que vão te ensinar algumas coisas também. Televisão, internet, que são as mídias.
Tudo isso aqui são agentes de socialização, beleza? Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Lucas, bom dia, Lucas. Então, aqui nós temos todos os agentes de socialização, tá bom? Nada é à parte. Prestem atenção, às vezes vocês podem achar, caramba, então quer dizer que tudo que eu sei, que eu conheço, foi ensinado por alguém? Foi, tá? Até seus estilos musicais, a sua forma de pensamento, enfim, você tem influências de tudo. E eu usei esse desenho aqui para explicar para vocês o papel de cada um desses agentes, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Assim que a gente for tendo dúvida, a gente retoma lá no conteúdo. Então, vamos começar aí. Atividades de revisão. Para quem entrou agora, você coloca a atividade de revisão, escreve só o enunciado, tá? E aí não precisa copiar todas as alternativas, somente aquela correta. Vamos lá, vamos ver aqui. Durkheim propõe um processo de socialização, do qual os indivíduos aprendem. Vamos lá, presta atenção aí, todo mundo. O que esses indivíduos vão aprender? A. Como se comportar em sociedade. B. Regras aprendidas somente através da família para viver em sociedade. C. Comportamentos na fase adulta, pois é nesse momento que os indivíduos se inserem em sociedade. Ou D. Regras para lidarem somente com indivíduos que gostem. Dá uma analisada aí nas alternativas. Qual que vocês acham que é? Letra A. Letra A. Como se comportar em sociedade. Isso aí. Então, olha só. Quando o Durkheim propõe o processo de socialização, é porque ele quer saber como que as pessoas vão se comportar em sociedade. Tá bom? Pessoal? Professora, Oi. aí só copia a pergunta e copia a resposta para tu. Isso, é isso mesmo. Pessoal, tem um microfone. Acho que tá... Ah, pô, meu vídeo. Deu eco aqui. Professora, Oi. eu tinha saído, é porque o meu tava mudo. Ah, sim. Aí eu Abimael? É, Agora você tá ouvindo direitinho? sim, não pra entender. Ok. Então, vamos lá. Então, ó, quando o Durkheim propõe o processo de socialização, significa o quê? É como que vocês vão se comportar em sociedade. Quando você não, por exemplo, quando você não cumpre uma determinada lei ou uma regra da escola, vamos supor assim, ou então uma regra de dentro da sua casa, o que acontece com vocês? E aí? O que acontece? Penalizado. É o quê? Penalizado. Penalizado, isso mesmo, você vai ser penalizado. Aí, o que acontece? Você vai sofrer algumas punições por conta disso. Quando vocês são mais novos, os pais de vocês não são todos, mas a maioria costuma deixar de castigo, tirar o que gosta de fazer, porque você precisa aprender a se comportar, rapaz ou mocinha. Não é assim que eles falam? Então, isso tudo serve para socializar você, tá? Vamos supor que a gente está em um jogo de videogame. A fase 2 é a fase da escola. Vocês estão na fase 2, quase saindo da fase 2, tá? Aí, a hora que vocês forem para a fase 3, que é a fase adulta, já viram aquele meme que tem um cara pequenininho que tá com um porrete assim, segurando? Fase 2. Aí fala, quando eu for adulto vai ser melhor. Aí tem um cara atrás, bem maior, esperando você para a fase 3. É isso aí, tá? Então não desanime, mas já vão esperando para ver o que vai ser. Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo? Responde. Vamos lá, responde aí, pessoal. Senão fica parecendo que vocês não estão participando. Então, posso passar? Pode. Pode? Ok. Então, a gente fez aqui a primeira parte, né? É como se comportar em sociedade. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Maria Eduarda, que entrou agora também. Vocês que entraram agora. Vamos para as próximas questões. Questão 2. Quais características definem o fato social?
Volta lá no seu caderno de novo, procura onde está escrito fato social e vê o que é a explicação disso aí. O que significa um fato social? E aí? O que é? É a realidade do indivíduo composta por leis, costumes, regras. Uhum. Isso mesmo. São as regras, as leis, os costumes. O Durkheim fala o seguinte, que é a sociedade que vai definir o ser humano. Olha só, vamos voltar aqui de novo, ó. Fatos sociais. Ó, tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Sim? Olha só, dá uma olhada. Os fatos sociais são as regras, hábitos e valores vinculados à sociedade. Então, quer dizer o quê? Toda sociedade vai ter regras, hábitos e valores. Pessoal, vamos pensar aqui em um exemplo de fato social. Porque dentro do fato social, ele pode ser o que mais, além de um fato social? Quais são as 3 definições dentro do fato social? Dá uma olhada aí. Ele pode ser o quê? Um fato social geral, exterior e coercitivo. Muito bem. Olha só. O que significa ser um fato social geral? Tá aqui, ó. Tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos. Um exemplo de fato social geral. Todos os indivíduos vão para a escola em uma determinada idade. E isso é um fato. O que significa fato? Só a palavra em si. Algo existente. Social, porque está dentro da sociedade. Então, um exemplo de fato social geral. A escola. Todos os indivíduos, quando adquirem uma certa idade, eles vão para onde, gente? Para a escola. Um fato social exterior está acima de nós. Como assim? As leis, as regras, as leis de trânsito, as leis jurídicas, elas estão acima da gente. Por que está acima da gente? Elas foram criadas antes da nossa existência, tá bom? E coercitiva. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que a internet é um exemplo de fato social coercitivo? Não. A internet, as redes sociais, o que vocês acham? Vocês acham que é um fato social coercitivo? Coercitivo, lembrando que sofre sanções, ou você pode ser julgado. Sim. Sim? Por que vocês acham que seria? Ah, já não sei. Não, mas pensa, vamos lá. Por que será que a internet... Porque hoje em dia, em meio a tanta tecnologia, a pessoa fala, eu não tenho celular, eu não tenho internet em casa. Você já acha que a pessoa é um primitivo. Muito bem, ótima resposta. Isso mesmo. Gente, presta atenção. A tecnologia... Oi? Capitão Caverna. Capitão Caverna. Olha só. O indivíduo, gente, presta atenção. A tecnologia, o boom da tecnologia foi no final do século XX, início do século XXI. O que significa? Quando uma pessoa ela não tem um celular de última geração, nem precisa ser de última geração, mas um celular que, por exemplo, pode baixar o aplicativo ali do WhatsApp, do Instagram, enfim, ela vai começar a ser julgada. Isso que foi falado aí. Foi a Verônica, não foi a Verônica que falou? Sim. Então, vai ser o quê? Julgado. Como assim? Você não tem um acesso à internet? Caramba, gente, a gente está vivendo na era da tecnologia e você não tem acesso à internet? Você já começa o quê? Fazer punições. Isso é um fato social coercitivo. Porque a internet, ela vem com aquele slogan, né? Todos conseguem ter acesso. Você pode morar na casinha pobrezinha, mas se você tem acesso à internet, quer dizer que a tecnologia chegou lá. Quando a pessoa não tem esse acesso, ela vai ser julgada. Ela fala, nossa, mas você não tem? Que isso? Todo mundo tem acesso à internet. Entendem? Então, é um fato social coercitivo, tá bom? Tranquilo? Então, tem essas 3 formas. Vamos lá, para a nossa pergunta. A nossa pergunta aqui, ó, 2. Quais as características que definem um fato social? O que vocês acham aí que define? O que vocês acham que seria? Que pode definir um fato social?
E aí, Alex, Maria Eduarda, as três Maria Eduarda que estão aqui, o Gabriel, Eduardo, Kemily, Marcos, Qual a Cristiano. pergunta? O que seria, quais características definem o fato social? Quais são as características que definem o fato social? O que vai definir? Generalidade, exterioridade. Vamos deixar de uma forma mais clara? A gente pode falar assim, ó, que o que define o fato social são as regras, os costumes e os hábitos de uma sociedade. Tá? Vamos deixar mais simples assim, vamos colocar dessa forma. Tá todo mundo conseguindo visualizar o que está escrito aí? Sim. Então, isso aqui vai definir o fato social. Toda a sociedade tem regras, gente, todas as sociedades, tá bom? Todas elas. Todas elas vai ter costumes, como assim? Vamos colocar algo de costume, de você levantar cedo, de você tomar um banho, de você ir para a escola, de você voltar e ir para o seu serviço, enfim, é um costume. Toda sociedade vai ter hábitos. Professora, isso pode mudar? Pode, gente. Pode mudar a qualquer momento, tá bom? As regras podem mudar, os hábitos podem mudar, os costumes também. Por quê? O ser humano, ele muda. Ele não é desse jeito aqui pro resto da vida, tá bom? Todo mundo entendeu aí a questão número 2? Então, sim. Ok. Bora para a questão número 3, então. Tá perguntando aí, quais características definem um fato social coercitivo e um fato social geral? E aí, o que vocês acham? Dá uma olhada aí no caderno de vocês. O que seria? Vamos começar pelo coercitivo. Bora voltar lá, ó. Aqui. Coercitivo, a caracterização dele. Tá todo mundo conseguindo acompanhar a setinha aí? Aqui, ó. Coercitivo. Quando que ele vai surgir? Quando nós adotamos um idioma, uma forma de família, ou quando nós adotamos, por exemplo, regras alimentares, quando nós adotamos regras de trânsito. Então, coercitivo, ó. Quando a gente tem o quê? Sanções. Tá? São forças que os fatos exercem sobre os indivíduos. Aí eu dei o exemplo do quê? Da rede social, a internet. É um exemplo de fato social que coercitivo. Como que ele é? Força, quer dizer que é algo exterior da gente, é igual tipo a lei da gravidade, a gente não consegue visualizar, mas está puxando a gente ali. Então tá aqui, ó. Força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Por exemplo, você é forçado, você não vê, mas você é forçado a adquirir ou possuir o acesso à internet. Você é forçado a seguir as leis de trânsito. Você é forçado a ter normas de como se alimentar. Alimentar com talheres, sentar-se à mesa ou ao sofá, enfim. Mas você tem normas. Quando você não segue, você vai ser punido, seja pelo olhar, seja pela fala, que é o julgamento. Tá bom? Pessoal, tô achando vocês muito caladinhos, tô achando que vocês estão dormindo aí. Viu? Bora acordar. Então tá aqui. Vamos responder a nossa questão aqui. Coercitivo. O que eu posso falar então sobre ele? O que seria? Algo que você é obrigado a fazer. Obrigado. Isso, a gente pode colocar isso mesmo. Tá? Indivíduos. Pessoal, tem um microfone, tá muito alto aí, tá? Eu acho que tá dando eco em todos os microfones. Então, olha só.
O fato social coercitivo exerce uma força sobre os indivíduos para seguirem padrões existentes na sociedade. Quando você não segue, você vai ser o quê? Punido, tá? Seja punido por um julgamento, seja punido, sei lá, por N formas. Vamos pegar uma questão aqui, ó, de um fato social coercitivo, que está mudando conforme vão se passando os anos, mas que ainda tem esses olhares. A gente pode falar, por exemplo, relacionamento homoafetivo, que são entre pessoas dos mesmos sexos biológicos. Nós temos um padrão esperado que os indivíduos sigam, tá? Então, o que? Relacionamento homem e mulher. Quando não se tem isso, as pessoas vão começar a fazer um certo julgamento. Eu não estou falando que são todas, mas a sociedade ainda ela está presa, enraizada em relações heteronormativas, tá? Que são entre casais mulher e homem. Quando não segue esse padrão, você vai seguir um exemplo de um fato social coercitivo. Você vai sofrer julgamento, você pode sofrer punições. Punições de que forma? As pessoas podem perseguir, atacar, matar essas pessoas, tá bom? Então é uma questão muito grave. É um exemplo de fato social coercitivo, tá bom? O que seria o fato social geral? E aí, o geral? Como que a gente pode definir? Hein, pessoal? Como que a gente pode definir esse fato? Algo que tem. Externo aos indivíduos? Não, a gente pode falar o seguinte. Todo mundo sabe. Isso, melhor. É algo que é um fato social que todas as pessoas vão fazer. Exemplo, todas as pessoas vão para a escola. Todas as pessoas vão seguir as leis de trânsito. É um exemplo de fato social geral, tá bom? Tá? Pois é. A gente pode colocar aqui como exemplo. São exemplos de fato social geral. Tranquilo, gente? Aqui, tá todo mundo conseguindo visualizar? Todos? Sim. Sim? Ok. Todo mundo conseguiu copiar, anotar aqui essa parte? Sim. Sim? Sim, sim ou não? E aí? Sim. Sim, ok. Então, posso passar? Bem, professor, rapidão. Tá bom. Daqui a pouco eu vou enviar outro Vou passar. link para vocês, tá? Pra gente continuar. Pode passar? Pode. Ok. Então, vamos para essa aqui. Ó, sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que você vai copiar só o enunciado e depois só a alternativa certa. Vamos analisar as questões. Tá perguntando o quê, gente? O que o enunciado tá perguntando aqui pra gente? Vamos começar por aí. O que ele quer saber? E aí? O que o enunciado quer saber? Turma, o que o enunciado quer saber da gente? Sobre o significado do fato social para do é correto afirmar aqui. Pois é, ele quer saber o quê? Vixe. Gente, olha a Calma aí. pergunta, olha a pergunta. O que tá querendo saber Qual da é o gente? fato social de Durkheim? Isso. Tá perguntando o que significa fato social para quem? Durkheim. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que vamos partir do que a gente sabe. O que a gente sabe a respeito de fatos sociais? Fala aí para mim. O que a gente entendeu a respeito disso? O que significa os fatos sociais? Dá uma olhada aí. O que são? Só para a gente saber o que a gente já sabe sobre isso. O que é um fato social? E aí? O que é, gente? Responde.
Quais? Responde, o que que significa, o que que a gente sabe que é um fato social? O que que a gente já sabe? Vamos partir do que a gente já sabe. O que que seria o fato social? Cri, cri, cri. E aí, turma? Tô esperando vocês me falarem. O que que significa, o que que seria um fato social? O que que a gente já sabe disso? Eu acabei de falar. O que que seria? Regras, leis, rituais da sociedade. Isso, então a gente já sabe que é isso, que são as regras, os hábitos, os costumes da sociedade. Ok. Agora vamos analisar as alternativas. Olha a alternativa A. Fato social seria os fenômenos sociais. O que significa isso, fenômenos sociais? Os acontecimentos, embora, obviamente, inexistentes sem os seres humanos. Residem nos seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções. O que está falando nessa alternativa A? Está falando que os fatos sociais são estados do pensamento e das emoções dos seres humanos? Tá, beleza. A está falando isso. Vamos para B. Os fatos sociais parecem, tá? Aos indivíduos uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se apresenta dependente de sua vontade. Tá falando o que na B? Que a gente pode evitar os fatos sociais. Tá bom? C. A proposição. O que significa proposição? Afirmação. A afirmação fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma natural, mas através da observação e da experimentação. O que significa essa C? Significa que nós só podemos ter conhecimento dos fatos sociais se a gente o quê? Observa e se a gente experimenta. Como assim? Como que eu vou aprender algo sem eu observar e sem eu experimentar? Não tem como, tá? Questão D, alternativa D. Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo objeto de ciência é uma coisa material. Está falando o seguinte, a D, que são coisas. Como assim coisas? Que a gente pode pegar, que a gente pode experimentar. Mas que toda ciência, quando fala toda ciência, entra a biologia, a química, a física, é uma coisa material. A sociologia, a filosofia, tá? Olha só, então a A fala o seguinte, que os fatos sociais seriam coisas do nosso pensamento e emoções. A B fala que o fato social pode ser evitado. A C fala que os fatos sociais só podem ser apreendidos quando a gente observa e quando a gente experimenta. E a D fala que são coisas e que toda a ciência estuda essas coisas, tá? E aí, qual que vocês acham que é a alternativa certa? Letra C. A letra C, isso mesmo. Por quê? Não tem como eu aprender uma regra, não tem como eu aprender uma religião, não tem como eu aprender uma forma de sentar, de falar um idioma se eu não observo, se eu não experimento. Isso vale para todas as coisas que fazem parte da sociedade do ser humano, tá? Então, a alternativa certa aqui é a letra C, tá? Todo mundo entendeu, gente? Vamos lá, não é para falar assim, só tipo viajando, não. Vou falar a realidade mesmo. E aí? Vocês estão muito caladinhos. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim, a gente tá calado, mas é prestando atenção. Concentrado. Concentrado. Olha só. Demais. Então, vocês conseguiram copiar aí? Alternativa C? Ou estão copiando ainda? Peraí. Copiando. Tá. Deixa eu fazer o Eu seguinte. tô tirando print para poder responder depois, professora. Ah, tá. Sem problemas. Tá sendo gravado também, tá? E aí depois eu envio esse slide nos grupos de vocês.
Professor, nem vem tirar print, que não, depois eu não faço. Tá preguiça. Mas você vive na preguiça, hein, Eduardo? Brincando, professor. Gente, eu vou mandar um outro link lá, porque o nosso tempo está aqui finalizando já. Aí vocês entram e vocês terminam de copiar, pode ser? Pode. Pode? Então tá bom. Vou finalizar aqui, eu envio o link lá, tá? Vocês entram de novo. Tá bom. Tchau. Até agora.